Meus irmãos, se você tem a sua Bíblia, abra ela comigo em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, nós leremos 4 versículos. Colossenses, capítulo 4, versículo de 2 a 6. Nós estamos chegando na reta final de mais uma série na nossa igreja, uma série no livro, na carta de Paulo escrita aos Colossenses. Como tema, nós temos trabalhado a suficiência, a supremacia de Cristo em todas as coisas. Estamos entrando hoje no último capítulo, na semana que vem a última mensagem dessa série. Eu espero que você tenha sido tão edificado quanto tenho sido, de poder conhecer mais da palavra de Deus e de poder aprofundar na palavra de Deus. Colossenses 4, 2, se você não tem, a gente vai passar o texto ali, fique tranquilo. Antes de nós lermos o nosso texto, eu não sei se quando vocês reparam algo muito peculiar, muito dos nossos dias, é a venda de cursos pela internet. Cresceu assustadoramente nos últimos tempos, né? Diariamente, nós, quando vamos abrir um vídeo, ver qualquer coisa, surge alguém num vídeo, numa propaganda, não pule esse vídeo, não é? Espere um pouquinho, que eu tenho um segredo que vai mudar a sua vida. Geralmente a chamada tem que ser aquela chamada bem forte, né? São propagandas e mais propagandas que nos prometem contar o segredo de como nós ficaremos ricos. Vou te mostrar como você pode sair como eu de R$1.000. Você tem R$1.000? Eu respondo não. De R$1.000 você vai para 1 milhão, eu tenho 30 anos, e você fica, nossa, será que é verdade? Né? Aí depois um outro vídeo de uma pessoa falando, vou te ensinar a falar espanhol ou italiano em 3 meses. Aí você fica, gente, eu estou 10 anos tentando falar inglês e não consigo, a pessoa vai me ensinar a falar italiano em 3 meses, né? Ou de como outros vídeos nos prometem que vão nos ensinar a ter um corpo desejável, sem muito esforço, sem muito dieta. É possível isso? Né? É possível? Recentemente eu vi um vídeo de um rapaz falando, olha, se você tem limite no cartão de crédito, eu vou te ensinar como fazer dinheiro com o seu limite do cartão de crédito. E aí você fica assim pensando, né? Será que é uma boa? É só clicar, vai aparecer algum lugar desse vídeo, né? Sempre assim, né? Algum lugar da tela vai aparecer um botão azul, você clica nele, se inscreve e eu vou te contar esse segredo. E na grande maioria das vezes, eu acho que vocês também fazem isso, eu só vou ali, né? Pula, skip. Eu só quero ouvir uma música, eu só quero ver uma pregação, eu só quero colocar um desenho para meus filhos que eles estão chorando. É só algo assim, então pulo. Só que tem algumas vezes, algumas dessas propagandas que eu fico pensando assim, será que eu deveria aproveitar essa oportunidade? Porque parece algo tentador. Aprender uma língua em 3 meses? Ou fazer dinheiro do meu limite do cartão de crédito? Será que é uma boa realmente? Em algumas ocasiões, eu confesso aqui para vocês, tá? Eu já cheguei a clicar, entrar naquela landing page, na página de lançamento, mas aí quando você chega lá e fala assim, entre no nosso grupo do Telegram, você entra, tem 70 mil pessoas, aí você tem que assistir 20 aulas, e fala assim, não, essa pessoa realmente só está querendo me vender o curso, eu acho que eu vou acabar gastando meu tempo, né? Gastando, às vezes até valores financeiros numa coisa que não vai valer a pena. A realidade é que todos nós estamos cercados de oportunidades o tempo todo na nossa vida, que muitas vezes a gente fica pensando, será que vale a pena? Será que é bom? Será que essa é um curso bom que eu devo fazer? Será que vale a pena fazer essa graduação, essa pós-graduação? E muitas vezes nós ficamos pensando nessas oportunidades e pensando, vale a pena? É uma boa oportunidade? Será que eu devo aproveitar essa oportunidade? E por que eu estou falando sobre isso? Porque no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ver Paulo falando aos crentes de Colossos que eles devem aproveitar. Paulo usa a seguinte palavra, aproveitem ao máximo as oportunidades. Paulo vai falar, vocês têm uma oportunidade diariamente na vida de vocês que vocês têm que aproveitar. E eu queria te convidar a esse texto e ver que oportunidade que é essa que é dada para mim e para você também. Vamos colocar de pé para que a gente leia o texto, Colossenses 4, de 2 a 6. Preste atenção na palavra do Senhor, que diz assim, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pela qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades,
seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar mais uma vez? Coloca a mão no coração de tudo comigo. Senhor Jesus, fale conosco nessa manhã. Que a tua palavra possa entrar profundo no nosso coração e transformar nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, como eu falei, nós estamos chegando ao final dessa carta de Paulo escrita à igreja de Colossos. E é interessante, se você ler todas as cartas paulinas, a maioria das cartas escritas no Novo Testamento são epístolas, cartas escritas por Paulo. Você vai ver que em todas elas, Paulo nunca termina uma carta sem antes insistir com aquela igreja, com aqueles irmãos, que eles devam cumprir o dever e aproveitar o privilégio da oração. É isso mesmo, irmãos. Oração é um dever e oração é um privilégio para o cristão. Muitos cristãos tratam a oração somente como um dever. A oração é um dever que nós temos. Isso é ruim, porque um dever, alguma coisa que é somente um peso, ao longo do tempo, ela começa a se tornar algo árido, algo cansativo. Mas outros tratam a oração somente como um privilégio e só oram quando sente vontade. A oração é um privilégio, então quando eu sentir vontade, eu oro. A oração para nós cristãos, ela é para nós um dever e um privilégio. Nós devemos orar. A Bíblia nos exorta o tempo todo a oração. Foi o próprio Senhor Jesus que disse aos seus discípulos e a nós também: vigiai e orai. Mandamento, orai, uma expressão, um mandamento. Paulo, ele diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Mas como falamos, a oração não pode ser para nós cristãos somente um dever. Foi o próprio Cristo que, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, ele ensinou que oração também é um privilégio dos filhos de Deus. Quando vocês orarem, ele fala, comece orando, chamando Deus de Pai. Abba, Pai, Paizinho querido. Comece com intimidade, relacionamento. Não faça da oração somente algo árido. Na oração é um momento onde nós, em intimidade, nós lançamos diante de Deus, do nosso Pai. Nós estamos falando do nosso Pai. É um momento de intimidade, de relacionamento, de lançar sobre Ele as nossas ansiedades, de pedir também o que nós necessitamos, de pedir por provisão, por perdão. Então a oração, meus irmãos, é tanto um dever quanto um privilégio na vida do cristão. E Paulo, ele pede para aquela igreja que eles se dediquem à oração. No começo você lê, dediquem-se à oração. Talvez algumas outras versões vão dizer assim, perseverem na oração. E é interessante notar porque no grego dá mais ou menos o sentido do seguinte: não durmam quando vocês oram. E talvez alguns falem assim, nossa, eu durmo. Isso acontece comigo constantemente. Eu começo a orar e quando eu acordo eu estou falando, Senhor Jesus, abençoa minha... E aí está falando nada com nada, né? Mas não é esse o sentido. O que Paulo está falando é para que nós não devemos, os colossenses não devessem esmorecer, desanimar na oração. Porque até por mais experimentado entre nós, meus irmãos, existem épocas na nossa vida, eu tenho certeza que você já passou por isso, em que a oração, ela parece ser ineficaz. É como a gente dizia quando era mais novo, nós estou orando e parece que a oração não passa do teto. Vocês já tiveram essa experiência ou só eu? Quando já teve fase na sua vida, talvez você está vivendo essa fase agora, que você ora e parece que a oração está batendo na parede e voltando. Parece que ela está batendo no teto e está voltando. E em situações como essa, o remédio não é deixar de orar. Ao contrário, é perseverar em oração. É isso que Paulo está falando, persevere em oração, dedique-se em oração. Porque a aridez espiritual, meus irmãos, não pode durar na vida daquele que ora com perseverança. Deus vai responder. Deus vai dar uma resposta à oração. Deixe-me dizer, talvez com você que esteja aqui e tenha desistido, desanimado de orar por alguma área na sua vida. Talvez você tenha áreas na sua vida que por longo tempo você orou, todos nós temos. E aí chega um tempo que você fala assim, não, vou deixar de orar por essa área. Eu acho que não está fazendo efeito. Ou uma pessoa que você desejava que chegasse a Cristo, ou uma transformação no casamento, que você já está orando pelo meu casamento há 2 anos e não acontece nada, então deixa para lá, eu vou deixar para lá. Ouça as palavras,
do apóstolo Paulo a você nessa manhã e a mim. Persevere em oração. Não desanime. Dedique-se à oração. Talvez um filho que está longe dos caminhos do Senhor, e você, como mãe, como pai, está orando há longo tempo por isso, uma oportunidade de trabalho. Persevere em oração. Tem um testemunho antigo, que a primeira vez que eu ouvi me abençoou muito. Conta-se que a mãe de Agostinho, Santo Agostinho, da Igreja Católica, foi um dos pais da igreja, Mônica era o nome dela, ela orou pela conversão do seu filho Agostinho por longos 30 anos. 30 anos orando pela conversão do seu filho. E Agostinho, ao longo desse tempo, ele viveu uma vida devassa. Ele era um incrédulo. E ele vivia na devassidão realmente. E ela, por longos 30 anos, perseverou em oração por Agostinho. E o que aconteceu? Nós temos Agostinho como um dos maiores teólogos da igreja. Lutero bebeu em Agostinho. Nós somos abençoados pela teologia de Agostinho, porque ela perseverou em oração. Não desanime. Talvez você fale, mas eu já estou orando por essa situação há 1 ano, há 2 anos, e nada acontece. Persevere em oração. Não desanime. Agora, a oração não deve servir somente como uma fonte de petição. Paulo ele vai falar que a oração constante também ela nos mantém alertas e ela produz em nós um coração cheio de gratidão. Ela nos mantém alerta e produz em nós um coração cheio de gratidão. Tem um livrinho sobre a oração do Pai Nosso que R.C. Sproul, ele diz que a queda na nossa vida espiritual, sempre que uma pessoa ela cai em público, sabe quando a gente ouve falar de escândalos, de pessoas, de grandes homens, ou de pessoas que abandonaram a fé ou tiveram escândalos, ele diz que primeiro, antes de cair em público, aquela pessoa ela caiu na vida particular. E ele usa como referência Pedro, quando Jesus chega para Pedro no Getsemane e fala, ora comigo. Jesus fala, vigiai e orai. O que Pedro faz? Tira a postura. Pedro não ora. Umas horas depois, Pedro está negando Jesus. Pedro está falando, eu nunca conheci a Cristo. Então a oração, ela tem esse propósito também de nos manter vigilantes. Por isso que a perseverança na oração é algo que a gente tem que fazer constantemente. Não é só algo que eu faço no começo do meu dia, eu entro no meu quarto, eu oro e depois eu esqueço. Ore o tempo todo. Perseverança em oração é orar o dia todo em espírito. O Espírito Santo habita em nós temos livre acesso a Deus. Então durante o dia, você está sendo tentado, você está passando por alguma situação, precisa de sabedoria, ore. A oração nos mantém alertas de que nós vivemos num mundo mau, de que o pecado nos cerca, que ele habita em nós e que nós precisamos da oração. Para estarmos atentos, para que nós não venhamos a cair. Agora, a oração também, Paulo fala, nos dá um coração grato. Hoje em dia, gente, eu acho engraçado, às vezes eu falo com a minha esposa, eu acho que todo mundo é muito grato, né? Você fala alguma coisa para a pessoa, ela só manda assim, aquela mãozinha assim de gratidão, né? Gratidão, gratidão, tudo é gratidão. E quando tudo é alguma coisa, talvez ele não seja nada. Tudo é gratidão, mas a pessoa perdeu o sentido do que é realmente gratidão. E Paulo, ele fala que para nós cultivarmos a gratidão, um dos segredos é uma vida constante de oração. Porque na oração, nós nos relacionamos com Deus, falamos com Ele, Abba Pai, nós pedimos, nós nos mantemos alerta, e na oração também, nós nos lembramos de todos os benefícios de Deus para nós. Amém. Não é verdade? Quantas vezes nós, em oração, nós começamos a orar para pedir, nós começamos a agradecer, enquanto nós estamos agradecendo, nós esquecemos de pedir, porque nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor. Primeira coisa, algo que mudou muito na minha vida, na vida da minha esposa, quando a gente aprendeu isso uns 10 anos atrás, quando você começar uma oração, ore pela salvação. Lembre-se aonde você estava. O primeiro e maior motivo de gratidão. Mas eu estou passando uma fase difícil. Lembre-se aonde você estava. Lembre-se que você estava sob a ira de Deus, separado da comunidade de fé. Então você tem motivo para agradecer diariamente. E Paulo, seguindo o texto, ele pede também para que eles não somente orem por eles, mas que ele ore por Paulo e pelos seus companheiros de prisão. Versículo 3 e 4, leia comigo. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo,
pela qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Meus irmãos, meus irmãos, quantas coisas preciosas nós podemos tirar desses versículos. A primeira coisa que tem que nos saltar aos olhos é a humildade de Paulo diante de seus irmãos. Nós estamos diante dos maiores homens do seu tempo na pregação do Evangelho. Nós estamos diante de um homem que escreveu tratados teológicos, que boa parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Estamos diante de um homem que plantou e pastoreou diversas igrejas. E o que esse homem faz? Irmãos, eu dependo de vocês em oração. Ele não tem vergonha de chegar para aqueles irmãos de Colossenses. Talvez alguns ali eram novos na fé, tinham 1, 2 anos de conversão, e ele fala para essas pessoas: orem por mim e pelos meus irmãos. Ele tem humildade de reconhecer que ele é incapaz de fazer a obra de Deus sozinho. Nós aprendemos aqui que nós não devemos ter vergonha ou receio de pedir aos nossos irmãos: orem por mim. Se o Paulo pediu isso para os irmãos, por que nós não deveríamos pedir aos nossos irmãos quando passamos por aflições? Meus irmãos, orem por mim. Se Jesus, gente, o próprio Cristo, pronto, não temos mais desculpa. Jesus no Getsemane, o próprio Deus encarnado na terra, ele vira para Pedro, Tiago e João, e ele fala: minha alma está angustiada, fique aqui e ore comigo. Se Paulo, se Cristo precisou da oração de intercessão dos seus irmãos, por que você acha que você não precisa? Por que você acha que você é vergonhoso você pedir para o irmão quando você está passando por dificuldade? Meu irmão, ora por mim por essa situação. Ora por mim porque eu estou passando dias difíceis. Ah, mas ele pode pensar que eu não sou tão espiritual assim. Jesus pediu. Paulo pediu. Você é maior do que o próprio Cristo. Compartilhe seus fardos. Nós aprendemos com Paulo que nós precisamos compartilhar os nossos fardos. Os dias difíceis, nós precisamos ter irmãos que nós possamos falar com eles: ora pela situação seguinte da minha vida. Você vai talvez ter um desafio pela frente, uma porta de emprego que está para se abrir. Coloque para a igreja lá. Ore por mim por essa situação. Eu acho que nós, como igreja, nós estamos caminhando bem nesse sentido. Eu sempre vejo um irmão, uma irmã: olha, ora por mim por essa situação. Meu irmão, estou passando por isso. Mas que nós possamos ver cada vez mais isso na sua vida. Mas tem pessoas que estão passando por problemas em casa, por problemas no trabalho, e não compartilham com ninguém. Acham que são super-heróis espiritual. Sendo que o próprio Cristo, quando passou por dificuldade, ele pediu para que os seus discípulos orassem por ele. Nós dependemos da oração dos outros. Nós aprendemos com Paulo que nós precisamos da oração de intercessão dos nossos irmãos. Agora, outra grande lição que nós podemos retirar aqui é a seguinte: igreja, você que é igreja de Cristo, ore por seus líderes. Feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele, que o põe constantemente diante de Deus em oração. É o que Paulo está fazendo aqui: ore por nós, seus líderes. Nós temos de nos perguntar se nas nossas listas de oração, nos nossos pedidos de oração, estão os nossos líderes, aqueles que tanto nos abençoam, que tanto se esforçam para o nosso crescimento espiritual. É nosso dever, meus irmãos, é nosso dever de orar, de interceder pela nossa liderança. Na semana passada nós tivemos um momento único aqui na nossa igreja, né? De instauração do João Mauro e do Rodrigo como presbíteros. Ore por eles, ore por mim. Ore para que Deus nos proteja, ore para que Deus nos guarde. Mas acima de tudo, o nosso pedido é que você ore como Paulo fala. Ore que para nós seja dada a oportunidade de pregar o Evangelho com ousadia. Que portas se abram para que a igreja possa ter mais e mais oportunidades de pregar o Evangelho. Ore pela sua liderança para que Deus dê ousadia para nós, para pregarmos o Evangelho cada vez de forma mais clara, de forma mais bíblica. Ore pela sua liderança, porque isso é mandamento bíblico, isso vai reverter bem para você, para sua família e para a sociedade. Uma terceira lição e a última que nós podemos tirar desses 2 versos é o motivo pela qual Paulo pede que ele ore por eles. Paulo está preso, não é isso? Paulo escreve essa carta da prisão, uma das cartas da prisão. No versículo 18 do capítulo 4, nós vemos que Paulo está acorrentado. Ele fala: estou em algemas. Ele está preso injustamente, está preso porque justamente ele pregou o Evangelho e prenderam ele.
Paulo tinha em vista, eu já expliquei isso aqui uma vez, tinha em vista a sua execução, porque no Império Romano era assim, o homem que ele estava sendo condenado, ele era colocado numa prisão, e se ele fosse condenado, ele não ia continuar na prisão. A prisão era um tempo até que o seu julgamento saísse. Se Paulo fosse condenado, ele seria executado, degolado, enforcado. E Paulo tem em vista que tem uma grande possibilidade de ele ser morto. Paulo morreu decapitado, executado. E o que Paulo pede diante da situação? Meus irmãos, pelo amor de Deus, vão até as autoridades, peçam por mim, procurem advogados para nos liberar aqui, porque o negócio está ficando feio. Ele teria essa razão, né, para pedir. Mas o que Paulo pede é que a igreja ore para que uma porta se abra para que ele possa pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso. Gente, é assombroso o senso de missão de Paulo. É assombroso. É algo que deveríamos constranger. Porque nós temos oportunidade diariamente de comunicar o Evangelho e nós não fazemos. E Paulo está preso, ele está falando assim: ore para que eu seja liberto ou não, para que eu possa cumprir o meu chamado, o dever que está sobre mim de comunicar o Evangelho, o mistério de Cristo. Nós vimos que o mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Paulo quer comunicar aos outros: olha, Cristo habita naqueles que confiam neles. Quando nós estudamos Filipenses, a segunda série da nossa igreja, nós vimos que Paulo estava passando por uma situação parecida. Eu não sei quando se lembra. Paulo está preso, uma outra vez que ele foi preso. Paulo, se não me engano, foi preso 3 vezes. Ele estava numa outra prisão, acorrentado também aos soldados romanos. Paulo tinha de tudo para estar amargurado. Ele escreve Filipenses, a carta da alegria, né? E ele, no começo de Filipenses, ele começa no meio desse sofrimento a falar que ele tinha tido uma grande alegria. Por quê? Porque ali acorrentado ao soldado romano, eu fico imaginando, quando eu preguei isso, eu fiquei imaginando, Paulo acorrentado era 24 horas, trocava seu soldado 8 horas, 8 horas, outro, 8 horas, outro, e Paulo ficava acorrentado o tempo todo. Essa pessoa teve que ouvir muito de Cristo nesse tempo. Paulo começou a pregar, o cara está ali do lado, e o testemunho de demonstração do Evangelho dele certamente começou a incomodar aquelas pessoas. Estava acorrentado com o maior missionário da igreja. E o que acontece? Depois de um tempo, alguns soldados da guarda pretoriana romana, um local inacessível, que o Evangelho nunca tinha entrado, eles começam a se converter a Cristo. E aí Paulo, ele se escreve: alegrem-se comigo, porque o Evangelho está se espalhando aqui entre os soldados. O que nós aprendemos com Paulo é que nós devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos de comunicar o Evangelho para as pessoas. Então Paulo pede: ore por mim. Não para que eu seja solto, ok, se eu for solto, melhor ainda, mas se eu estiver aqui, para que se abram-se portas, para que eu possa comunicar o Evangelho de Cristo. E nos versículos finais, Paulo fala assim: mas isso não cabe só a mim. Agora nós vamos ver, ele fala: cabe a vocês também, Colossenses, aproveitar cada oportunidade para falar do amor de Cristo às pessoas. Leia comigo versículos 5 e 6, últimos versículos. Sejam sábios no procedimento para com o de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Alguns anos atrás foi feita uma grande pesquisa entre os batistas do Sul, a maior denominação evangélica dos Estados Unidos, acerca de qual método era mais eficaz para conduzir pessoas a Cristo. Qual método evangelístico era mais eficaz? Cruzadas, televisão, relacionamentos, entrega de Bíblia, evangelismo na rua. E o que ficou disparado na frente foi o chamado evangelismo pessoal, que acontece através de amizade, relacionamentos. Eu me lembro que certa vez, numa reunião, um grupo de mais ou menos 100 pessoas, o pastor que estava pregando naquele dia, ele perguntou assim: quantos que estão aqui? Era na faixa de 100 pessoas. Quantos que estão aqui foram alcançados por alguma cruzada missionária? Eu acho que uma pessoa levantou a mão. Depois ele perguntou: quantos que foram aqui foram alcançados por distribuição de Bíblia, livros, folhetos? Eu acho que mais uma pessoa levantou a mão. Quantos que estão aqui foram alcançados por pregação na internet, por vídeos pela internet ou na TV? Eu acho que ninguém levantou a mão.
Mas quando ele perguntou quantos aqui vieram a Cristo através da vida de um conhecido, de um amigo, de um parente que insistiu em você, que testemunhou de Cristo, te convidou para conhecer a Cristo, te convidou para a igreja, quantos aqui foram alcançados por esse meio? Eu lembro que assim, 96 pessoas levantaram as mãos. A verdade é que a maneira mais eficaz para nós comunicarmos o Evangelho de Cristo é através dos nossos relacionamentos e de situações diárias e corriqueiras das nossas vidas. E aqui nós estamos diante de Paulo, como eu falei, o maior missionário de todos os tempos, dando algumas instruções aos colossenses que servem a nós hoje também de como nós devemos aproveitar as oportunidades para com os de fora. E ele fala, primeiro, tenha sabedoria diante das pessoas de fora, primeiro ponto. Segundo, aproveite ao máximo cada oportunidade que você tem. E terceiro, tenha uma fala, um linguajar agradável. Quando eu era mais novo, uma das reuniões que eu mais gostava na igreja era o culto de missões. O culto de missões. E eu amava quando em alguns desses cultos, quantos já participaram de cultos de missões aqui na igreja? Hoje tem menos, né? Mas tinha os cultos de missões. Eu amava quando nesses cultos de missões vinham missionários de fora do país. E eles traziam as comidas, no final do culto, colocavam ali as comidas, as vestimentas, os objetos daquele país, e eles falavam um pouco de como que era o costume daquele país. Eu me lembro que certa vez na primeira igreja presbiteriana, Priscila e o Juan, né, missionários na época na Índia, um país muito hostil ao Evangelho, e eles comunicando o que eles poderiam fazer, o que eles não poderiam fazer. E se você conhece alguém que se dispôs a ser missionário em algum local diferente do nosso, você sabe que a pessoa não pode falar assim, eu vou ser missionária na China, e ela vai amanhã, pega as malas dela e vai para lá. Não é assim. A pessoa que se dispõe a ser missionária em outro local, um local diferente, ela tem que primeiro ir para um local de missão. Lá ela vai aprender a língua, que é a primeira forma que ela tem de se comunicar. Lá ela vai aprender o que as pessoas comem naquele país, o que elas não comem. Lá ela vai aprender quais são os costumes daquele país que são costumeiros, o que é ofensivo. Ela vai aprender sobre a cultura daquele povo, para que ela possa chegar lá e através desses costumes, ela possa desenvolver relacionamento com as pessoas, construir pontes, e não criar barreiras, e através desses relacionamentos ela possa comunicar o Evangelho. E meus irmãos, nós também deveríamos nos preocupar em fazer esse estudo do nosso contexto. Às vezes nós cristãos, nós nos preocupamos e temos que nos preocupar em fazer uma exegese correta, uma leitura correta da Bíblia, mas nós precisamos também olhar para a nossa cidade, para o nosso contexto e pensar, se eu fizer isso, vai ser ofensivo ou vai abrir portas para que eu possa pregar o Evangelho? Essa minha fala, ela vai permitir que eu tenha mais relacionamento com as pessoas ou não, ela vai fechar portas? Se eu falar com um descrente, de certa forma, com arrogância, talvez se eu entrar em debates políticos, isso vai abrir portas para que eu comunique o Evangelho. O que é mais importante, Evangelho ou política? Evangelho. Então eu posso até falar de política, mas eu não vou brigar por causa disso. Nós deveríamos ter a preocupação de entender o que é ofensivo e o que não é ofensivo para as pessoas, na nossa rua, no nosso trabalho, porque nós nos dizemos missional, nós somos. Cada um de nós temos um contexto de missão. Você é agente de missão no seu trabalho, na sua rua, na sua família. Então você tem que fazer a leitura também e pensar como eu posso construir ponte com as pessoas ao meu redor. Como? O que se eu falar vai ser ofensivo ou não? Nós precisamos retirar, meus irmãos, tudo que pode ser escândalo e ofender os de fora, que não seja o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele vai ofender. O Evangelho é ofensivo. Por que as pessoas se incomodam com o cristão? Porque o Evangelho fala o que é pecado e o que não é pecado. Porque o Evangelho, assim como ele fez com você, ele fez comigo, ele vai apontar o dedo na cara do descrente e falar assim, você precisa se arrepender. Você precisa se prostrar diante de Cristo. Você precisa reconhecer que você não é suficiente para a sua vida. E você falar isso para um descrente, uma pessoa que ainda não tem a Cristo, ela
fala, você não é suficiente. Você precisa de um Salvador. O Evangelho vai ofender. Agora nós não precisamos ofender com muitas vezes costumes e hábitos que são culturais. Muitas vezes eu falo costumes gospels, né? Lá, linguajar gospel. Chegar diante de pessoas que não são cristãs, falar, ele varão, vanidoso, retetela. Eu fico imaginando o cara olhando assim, o que esse pessoal está falando? É estranho, né? O que esse pessoal está falando? Eu me lembro quando eu morava no Rio, certa vez, eu vi um carro, eu já vi no Deus, escrito com adesivo assim, protegido pelo quarto homem da fornalha. Gente, imagina um cara que não é cristão, né? Assim, protegido pelo quarto homem da fornalha. O que é o quarto homem da fornalha? Às vezes é desnecessário. É uma cultura que nós criamos, um gueto gospel, que em vez de permitir que nós possamos comunicar o Evangelho, atrapalha a proclamação do Evangelho. Aí cria-se roupa gospel. A roupa tem que ser decente, não tem que ser gospel. Cria-se trejeitos gospel que assusta a pessoa de fora. O crente, meus irmãos, ele é chamado para ser diferente. Ele não é chamado para ser estranho. Fica claro isso. Nós não fomos chamados para ser estranhos. Alguém tem que reconhecer que nós somos cristãos pela nossa conduta, pela nossa prática de vida, pelo que nós professamos. Não olhar e falar assim, ele é crente, porque o jeito dele, esse cara é estranho. Não deve ser por causa disso. Nós temos que ser pessoas normais, vivendo vidas normais, como qualquer outro. Não quando vamos falar de Cristo, não, deixa eu falar com vocês, ele já muda o tom de voz. Gente, nós somos cristãos normais. Essas coisas afastam pessoas do Evangelho, é verdade. Porque as pessoas começam a achar que se você virar crente, você tem que fazer certas coisas que para elas são ofensivas. E como eu falei, o Evangelho vai ofender. O Evangelho vai ofender. Quando nós falarmos que Jesus morreu por pecadores, e você é pecador, ele vai ofender. Nós não precisamos ofender as pessoas com o que nós achamos da nossa cultura gospel que nós criamos. Tem cristão que é tão legalista que não tem nem amigo cristão. Ele não é cristão, um amigo descrente. Não, só sai com gente da igreja. Sim, fortaleçam-se na amizade, na comunhão, é necessário. A missão é feita em conjunto. Mas você precisa ter amigos, colegas que não são crentes. Você precisa compartilhar a vida com eles. Você precisa chamar eles para tomar um café também. Você precisa ter conversas com eles engraçadas. Nós somos o bom perfume de Cristo ao mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal só salva quando ele está lá inserido na carne. A luz, Jesus falou, se ela ficar escondida debaixo de um sofá, de um móvel, o que adianta? Nós precisamos estar inseridos onde as pessoas estão. Nós precisamos viver, meus irmãos, no mundo, vidas comuns, de forma diferente, mas de maneira que nós possamos demonstrar e proclamar o amor de Cristo às pessoas ao nosso redor. E é certo que em um dado momento, quando nós vemos assim, um colega de trabalho, um amigo, um parente, ele vai dizer para você, olha, eu enxergo algo diferente de você. Ele vai perceber. Se você vive as verdades do Evangelho, as aplicações do Evangelho, a maneira como você se relaciona com o trabalho, com sua esposa, a maneira como você tem as práticas morais do Evangelho, que não salvam, mas que nos levam a viver dessa forma, em algum momento aquela pessoa vai perceber que você tem algo diferente. E é aquele momento onde você pode proclamar o Evangelho. A demonstração, o nosso estilo de vida, ela abre porta para que nós possamos proclamar o Evangelho. E aí, nesse momento, nós devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades. A ideia de Paulo, quando ele usa essas palavras, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, é que sugere uma atividade intensa, uma ação que explora todas as possibilidades, porque sabe que o nosso tempo é limitado. Nosso tempo é limitado. Vou pregar para aquela pessoa no que vem. Se você tem oportunidade hoje, prega hoje. Diariamente, oportunidades nos surgem para que nós possamos compartilhar o Evangelho de Cristo. São conversas no trabalho, são conversas que às vezes parecem despretensiosas, são pedidos de ajuda de muitas vezes, pessoas que falam que estão passando por uma dificuldade, e ali você pode, de maneira sábia, usando palavras temperadas, como Paulo fala, ajudar aquela pessoa, compartilhando com ela a esperança que nós temos no Evangelho. Nós devemos pedir a Deus sensibilidade e sabedoria
para comunicar o Evangelho nessas oportunidades que nos abrem diariamente. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis sobre a face da terra, nós sabemos disso. Estamos passando uma pandemia, agora uma guerra, crise econômica, crise política. Esse ano tem muito por vir ainda, eleições, índices de depressão. Alguns dias atrás, meu irmão colocou num grupo de homens, como nunca visto, índices de depressão, de ansiedade no nosso país, no nosso mundo, como nunca visto na história da humanidade. E nós temos a boa notícia. Não falemos ou falemos menos do que é secundário. Tem coisas, não estou falando do cristão, ele não pode falar de política, sim, a gente deve falar disso tudo, como eu falei, nós não temos que ser estranhos, mas tem oportunidades que nós temos que falar do que é essencial, é o Evangelho, que nós temos que compartilhar a maior boa notícia que o mundo já recebeu, que Deus se compadeceu da humanidade, veio à terra na pessoa do seu Filho, viveu uma vida perfeita por 33 anos sem pecado, e foi à cruz no nosso lugar, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, e pelo pecado da humanidade, que todos estavam sobre a ira de Deus, mas que aqueles que agora que confiam na justiça de Cristo têm acesso à vida eterna, e a vida eterna começa aqui, e vai ser por toda a eternidade, quando nós proclamamos isso, e não para aí, nós dizemos, e esse Jesus voltou, e Ele prometeu que Ele vai voltar, para buscar a sua igreja, e fazer todas as coisas novas. Essa é a maior boa notícia. Tem algo mais importante para comunicar do que isso? Essa é a maior boa notícia que o mundo precisa desesperadamente ouvir, hoje e todos os dias. Porque a guerra que nós experimentamos no nosso mundo, primeiramente, é uma falta de paz, é guerra com Deus. Então, que nós sejamos portadores dessa boa notícia, aproveitando ao máximo cada oportunidade, agindo com sabedoria, em espírito de oração, agindo com entendimento, com um linguajar agradável, para que nós possamos comunicar o Evangelho a todos. Amém? Vou te convidar a orar comigo nesse momento. Pai Santo, obrigado pelo privilégio e pelo dever também que nós temos de proclamar o Teu Evangelho. A nós, a Tua Igreja, a todo cristão, foi dada essa missão. Nos perdoa porque muitas vezes falhamos, Deus, em comunicar ao mundo, Deus, a esperança viva que nós temos. Deus, nós vivemos dias atribulados na face da terra. Muitas pessoas sem esperança, sem sentido para a vida. E nós temos a boa notícia. A boa notícia de que o Senhor é conosco. A boa notícia de que o Senhor nos fez o caminho até o Pai. E que eu peço que nessa semana, nesses dias, e para a nossa vida, o Senhor possa despertar em nós o desejo, Deus, de comunicar aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares, aos nossos amigos, o Evangelho do Senhor. Que nós possamos aproveitar ao máximo, Deus, as oportunidades. Tire de nós todo o medo, Deus. Muitas vezes somos covardes. Muitas vezes também nos falta sabedoria, não sabemos como ou quando fazer, mas pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, possa usar cada irmão e cada irmã para aproveitar cada oportunidade de comunicar o mistério de Cristo, o Evangelho. Nós pedimos assim, e que acima disso tudo o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, glorificado, recebendo toda a honra e toda a glória, porque o Senhor somente é bendito. O Senhor somente tem um nome que está acima de todos os nomes. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado pela esperança que nos alcançou.